Eleições 2024. Uma realização Rádio Cidade, Grupo Libertempo e Sindicomércio, em parceria com o jornalista Ricardo Ribeiro. Apoio Unimed Juiz de Fora, Colégio Machado Sobrinho, Inc Empreendimentos, Bahamas, Sinteac e Spotmob. Eleições 2024. Olá, iniciamos a partir de agora mais uma entrevista da série Eleições 2024, conversando com os 23 vereadores e vereadoras eleitas para a legislatura 2025-2028 na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Essa que é uma realização da Rádio Cidade, do Grupo Libertempo, do Sindicomércio Juiz de Fora, com apoio da Unimed, do Bahamas, do Colégio Machado Sobrinho, Inc Empreendimentos, Sinteac e Spotmob. Agradecendo a você, da Rádio Cidade 100,1, do Instagram Rádio Cidade JF e Ricardo Ribeiro, jornalista, e também do YouTube Cidade JF. E eu recebo, na entrevista de hoje, a candidata reeleita pelo PT, Laís Perrucci, com 4.809 votos. Vereadora, parabéns inicialmente, né, pela sua votação, pela sua reeleição, e agradecendo também a sua gentileza de falar conosco aqui no estúdio. Obrigada, Ricardo, né? Agradecer você também. Sempre uma alegria estar aqui na rádio, né? Que é um espaço que muita gente escuta para a gente poder falar das nossas pautas, e uma alegria agora reeleita, né? Pois é o seu segundo mandato e com uma ampliação de votos. Sim. No primeiro mandato a gente teve 2.997 votos. E agora 4.809, acho que é um reconhecimento, né, do trabalho que a gente faz, um trabalho que é pautado na vida das pessoas. A gente fica muito feliz com essa ampliação. E fazendo parte de uma coligação, de uma chapa muito competitiva, né? Muito competitiva. Né, o que a gente tem analisado são muitas mulheres, inclusive, mulheres e homens, obviamente, mas assim, pensando num público que quer votar nas mulheres, que é a pauta que a gente defende com muita centralidade, né, no nosso mandato, a gente tinha muitas mulheres na nossa chapa mesmo, e em outras chapas também de esquerda, muito competitivas, muito boas, pessoas que com certeza fariam muita diferença na Câmara e que também tiveram muito voto, né? Então, foi uma campanha realmente muito competitiva, mas foi uma campanha também saudável entre nós, né? Mulheres que defendem o que a gente acredita para a cidade, uma cidade melhor. Então, acho que foi uma campanha muito bonita nesse sentido. Já que você falou do tema gênero, eu vou começar até com esse assunto, porque a gente, dos 19 vereadores atuais nessa legislatura, 4 são mulheres. E com o aumento de 19 para 23, a partir de janeiro, são 5. Ainda assim, não é pouca essa participação feminina na Câmara? Sim, é pouquíssimo, né? Isso se reflete em todos os outros espaços, né, de poder, espaços de decisão, espaços eleitorais. A gente ainda não é, né, 30%, nem ainda. E isso faz muita diferença, né? A gente viu, quando a gente teve 4 mulheres agora nesse mandato, a quantidade de legislação que a gente fez, pensando justamente na vida das mulheres. No entanto, também tem uma outra análise a ser feita, né? A gente que é do movimento feminista, a gente sempre fala, né, de que a gente quer estar nesses espaços, mas que também, pra gente, o mais importante não é ter mulheres nesses espaços, é ter mulheres que defendam as pautas que a gente acredita que é melhor para o direito das mulheres, pautas dos direitos das mulheres, né? Isso para a gente é fundamental também, observar essas questões, né? A gente ampliou em números, mas não ampliou em números de mulheres que defendam a pauta feminista, por exemplo, a pauta de mulheres, dos direitos das mulheres, né? O que muitas vezes é confundido ou é mal interpretado pela sociedade ou pelas políticas de direita, por exemplo, de entender que o direito das mulheres não precisa ampliar, né? Que a gente já tem muitos direitos. Então, a gente ampliou em números de mulheres, mas não ampliamos em número de mulheres que defendam os direitos das mulheres, na minha opinião. Pois é, mas quando você tem a informação de que a maioria da população é composta por mulheres, né? Isso sim, claro. Tá aí mostrado pelo próprio IBGE, ressaltado por ele. Por que a mulher não vota em mulher?
Eu acho que justamente pelo machismo que a gente vive hoje, né? E desde sempre. Porque muitas vezes é colocado muitas dificuldades para nós mulheres ocuparmos esses espaços. E aí eu vi até outro dia um vídeo de uma mulher de direita falando que a gente não tem mais mulheres na política porque as mulheres não querem. Mas por que será que as mulheres não querem? É uma coisa que a gente tem que pensar. Muitas vezes é isso, a gente parar para pensar rasamente, as mulheres não querem. Mas por que as mulheres não querem estar nesses espaços? Porque esses espaços nunca foi saudável para as mulheres. Por exemplo, a violência política de gênero é muito presente hoje nos parlamentos, né? Tanto aqui em Juiz de Fora quanto em outros lugares. As mulheres que têm que ter o cuidado nas suas famílias, o que também impede essas mulheres de terem tempo livre para pensar a política, para exercer a política, né, para trabalhar na política. Porque normalmente quem faz isso? Os homens. E nós mulheres ficamos na parte de cuidados. Né? Até por isso a gente tem defendido uma política nacional de cuidados que já está sendo elaborada, né? já tem projeto de lei sobre isso. Fui em Brasília ano passado discutir isso no Ministério das Mulheres. A gente quer trazer uma política municipal de cuidados para que a gente possa ter nos serviços públicos serviços que desafoguem as mulheres do serviço de cuidado. Porque se você for parar para pensar, quando a gente tem um idoso em casa, quem que cuida desse idoso? É a mulher. Quem que cuida da criança? É a mulher. Quem que deixa de ir trabalhar quando não tem creche para o filho, por exemplo, na semana do saco cheio que não tem creche, né? Que as creches e escolas estão de recesso. Quem que deixa de trabalhar, muitas vezes, para cuidar das crianças e ficar em casa? As mulheres. Então, muitas vezes, se cria essa imaginação de que as mulheres não querem estar nesses espaços. Mas o querer também é muito subjetivo, porque a gente quer, muitas vezes, coisas que a gente imagina que a gente possa fazer. E quando a gente tira essas oportunidades das mulheres, é óbvio que muitas delas não vão querer, não vão se interessar, não vão ter tempo para querer se interessar. Né? Então, no meu entendimento, é todo um sistema que faz com que a gente se afaste da política e outras mulheres acham que a gente não é digna de estar na política porque a gente precisa cuidar das pessoas. Né? Então, mulheres engravidam, mulheres vão ter filhos, mulheres vão ter que cuidar. Então, muitas vezes, isso é um grande fator dificultador. E, Laís, você foi a vereadora que mais se expôs para defender a atual gestão lá na Câmara Municipal. Não que os outros, né, com o seu alinhamento ideológico, não tenham feito isso. Mas nos principais embates você estava presente. Agora são 3 vereadores do PL, né, que é o outro partido que está do outro lado dessa polarização aí. Você pretende manter essa mesma postura no segundo mandato? Com certeza, Ricardo. Eu acho que são questões que permeiam toda a minha vida, né? Acho que lealdade, fidelidade partidária e entender que a gente está num projeto político, para mim, é fundamental. Porque política, para mim, não é uma brincadeira. Política, para mim, não é assim um jogo de quem está certo ou quem está errado. Para mim, política é projeto político. E eu acredito no projeto político da prefeita, que é o mesmo projeto político que eu venho. Eu venho do projeto político da prefeita há muitos anos. A gente vem construindo isso há muitos anos. Junto com a Ana Pimentel, por exemplo, também agora reeleita. E o nosso projeto político é mudar a vida das pessoas. E se a gente não consegue mudar a nossa realidade na nossa cidade, a gente nunca vai mudar, né, o mundo. Eu tenho falado isso, às vezes parece sonhador, né? Mas eu quero viver num mundo melhor. E o que eu estou fazendo para viver num mundo melhor? O projeto político que eu acredito, que é um projeto inclusivo, um projeto que pensa na vida das pessoas, um projeto que pensa que uma cidade é muito mais do que só a questão de zeladoria da cidade, que a gente precisa de projeto social, que a gente precisa de projeto cultural, projeto nas escolas. E é isso que eu tenho feito no meu mandato. Por isso que eu defendo o projeto da prefeita e defendo a prefeita. Não é que eu defendo cegamente e se ela fizer uma coisa errada que eu não acredito, porque a gente conhece a prefeita, que eu vou estar ali de olhos fechados. Mas até o momento, tudo que eu defendi foram projetos que eu acreditava que era o melhor para a cidade, né? Então, quando a gente vai lá falar sobre servidor público, quando a gente vai defender a prefeita sobre questões que muitas vezes pode parecer polêmica, são projetos que eu acredito. Então, por isso que a gente defende, né? Não é simplesmente porque é o PT que está governando e que a gente vai defender. Não é sobre isso. Mas eu tenho a sorte de ter uma prefeita que é do mesmo projeto político que eu. E que é um projeto político mais acertado, na minha opinião.
Por isso que a gente defende mesmo com unhas, dentes e se precisar, porque é importante. Eu acredito que é importante essa defesa. E ter uma pessoa na Câmara que vocifera isso, né, que coloca isso para as pessoas e explica. Porque na Câmara, muitas vezes, a gente tem mais espaços de oportunidade, né, mais oportunidade de falar sobre projeto político, a gente tem mais tempo, tem a TV Câmara, né, e tudo, do que a prefeita muitas vezes. Então, como eu acredito nesse projeto, é o projeto que eu defendo. E você, nesse segundo mandato, você pretende fazer alguma coisa que nesse primeiro mandato, por algum motivo, você não conseguiu realizar, que é o seu foco? Sim, eu acho que tem muita coisa ainda para ser feita, né? Porque 3 anos e 10 meses, a gente não muda realidades sistêmicas, né? A gente muda pontualmente as coisas, então a gente precisa dar continuidade, né? Eu falei muito isso na campanha, que o meu objetivo é dar continuidade às políticas públicas que a gente tem proposto. Tem muita coisa minha, legislação minha, do meu mandato, que a gente ainda precisa regulamentar, né, colocar na prática. Tem coisas que a gente ainda tem que modelar melhor, o serviço público atender melhor o que a gente está colocando em legislação, né, legislações mais recentes, inclusive, que a gente ainda precisa regulamentar. Tem uma lei que, para mim, é importante, que é uma lei um projeto de lei meu que foi rejeitado, que veda homenagens a escravocratas e membros ativos da ditadura e pessoas que violam direitos humanos, né? Proibindo homenagens a essas pessoas, que os vereadores até então não entenderam que isso era importante. Então, tem muita coisa ainda a ser feito. Como eu falei, a política municipal de cuidados, para mim, é importante a gente pensar, né, numa rede que dê sustentação para o cuidado da vida, para a sustentação da vida. Tem coisas na saúde que a gente ainda precisa melhorar, saúde integral da mulher, saúde pediátrica. Tem muita coisa ainda que eu pretendo me debruçar. Essa divisão que a gente acompanha aí, nessa bipolarização lá na Câmara, que vai se intensificar a partir de agora, com esse aumento dos dois lados, de certa forma atrapalha o andamento das próprias pautas importantes que precisam ser discutidas na Câmara e que muitas vezes elas acabam, de certa forma, em segundo plano, por conta de outros temas que avançam nesse sentido, nessa linha. Sim, eu acho que eu ainda estou pensando sobre, viu, Ricardo, porque a gente ainda tem que entender essa configuração nova, como vai ser com novos vereadores, né, que a gente ainda não conhece de perto, né, a gente conhece de ouvir falar, mas eu acredito que sim, tem coisas que vão ser atravancadas, porque muitas vezes essas pautas que as pessoas chamam de pautas identitárias, né, a questão do racismo, do machismo, da LGBTfobia, por exemplo, são pautas que, mesmo como você disse, as pessoas colocam isso como segundo plano. Só que, para mim, são pautas estruturantes da nossa sociedade, porque a gente fala disso falando de economia. A gente fala dessas pautas falando de saúde. E se a gente não tiver uma economia que pense nessas pessoas, a gente nunca vai ter uma economia que favoreçam as pessoas que precisam que a economia favoreça. Né? Porque muitas vezes o grande empresário, as pessoas mais ricas, elas não são nem tão afetadas quando tem coisas que mexem na economia. Mas o pequeno agricultor, o pequeno empresário, as pessoas mais pobres, qualquer coisinha que mexe na economia é muito afetado. Né? Então, a gente precisa ter esse parâmetro, né? E eu tenho esse parâmetro. A gente pensar em economia, a gente tem que pensar em economia para todo mundo. A gente pensar em saúde, a gente tem que pensar em saúde para todo mundo. Porque não dá para a gente ter um sistema de saúde que ainda não atendam da mesma forma mulheres, não atendam da mesma forma negros e negras. Né? Então, a gente precisa ter essas dimensões, no meu entendimento. A gente tem, sim, que falar de todas as pautas, porque, para mim, economia é muito importante. Mas, por exemplo, quando a gente está falando de uma legislação minha, que é o Comida Boa, que é a prefeitura ser obrigada a comprar dos pequenos agricultores daqui da cidade, o que já está acontecendo, a economia também gira. Porque antes a prefeitura comprava da onde? De Teresópolis, de Petrópolis, de Friburgo, né, as hortaliças. Hoje a prefeitura tem comprado dos pequenos agricultores da cidade. Ou seja, o dinheiro fica na economia da cidade. Né? Aí esses pequenos agricultores vão comprar do nosso comércio, o dinheiro vai ficar aqui, fica aqui. Então, a gente tem coisas que parece que a gente não está pensando na economia, né, e nas coisas mais macros, mas a gente está pensando sim. Né? E eu acho que é isso que muitas vezes as pessoas não entendem e acham que o que a gente está fazendo é segundo plano. Ou deixa para lá daqui a pouco, depois a gente pensa nisso. Né? Mas para mim são coisas que são indissociáveis. E você,
naturalmente, né, o internauta, o ouvinte acompanha, você é uma pessoa nova, você tem uma vida pela frente ainda, é uma política que está começando agora, com um caminho longo pela frente. Você tem alguma aspiração, algum desejo que você lá na frente pretende realizar, ou você pretende focar o seu trabalho apenas no legislativo municipal? Então, eu acho que, como eu estava falando da defesa da prefeita, né, do projeto político, eu venho de uma tradição política, da tradição que eu falo assim, da minha trajetória, né? De ser uma pessoa de projeto político, de grupo político. Eu não sou uma pessoa sozinha, né? Eu não sou eleita por ser eu. Eu sou eleita e eu quis estar na eleição, né, lá atrás e agora, porque eu entendo que o nosso pensamento político é o que transforma a vida das pessoas. Então, obviamente, né, a gente quer continuar, eu não sei qual vai ser os caminhos futuros, né, porque agora a gente está focada nisso, né, no nosso segundo mandato, em pensar o que a gente pode ter de inovação, o que a gente pode trazer, né, para Juiz de Fora, de novos pensamentos, mas, obviamente, a gente quer continuar trilhando o caminho aí político, né, não vou falar assim, não, eu só quero ser vereador e acabou, ponto final, porque a gente tem sonhos mesmo de alcançar pessoas e de mostrar o quanto a gente pode trabalhar seriamente sendo uma mulher jovem, feminista, vindo da universidade, o quanto nós temos muito a agregar. Então, obviamente, a gente tem um projeto aí de longevidade. Desculpa até te interromper, eu estou até perguntando isso porque tudo indica, né? Claro que só o tempo vai dizer, que em 2028 a prefeita Margarida possa encerrar sua trajetória política dentro daquilo que ela desenvolveu ao longo da sua vida. E aí se pensa, de certa forma, ela não pode se candidatar para um terceiro mandato. Então se pensa aí de que o seu próprio partido, que é o PT, trabalhe em novos nomes. Naturalmente se pensa hoje no Anã Pimentel, que é deputado federal, mas há outros quadros do partido também que podem, e por que não, colocar uma aspiração para alguma coisa maior, né? Por isso que eu perguntei. Não, com certeza. Mas é isso, nós somos a gente tem um pensamento, né? E a gente também cumpre tarefas. Se a tarefa for algum dia, né, tá no executivo, nós vamos disputar. É uma coisa que a gente não pensa assim, eu quero ser. Mas se o nosso grupo político falar assim, não, Laís, é você. Então nós vamos, entendeu? Coragem aqui não falta. Mas agora eu penso no nosso mandato, né, no legislativo, penso sim em passos futuros, mas isso com muita cautela, né, organizando isso internamente no PT, porque tem muita coisa, né, para a gente organizar. Como você falou, o PT é um partido que tem muitos quadros, né? Aqui na cidade a gente tem muitos quadros bons, no nosso Minas Gerais, né? Na nossa Minas Gerais tem muitos quadros bons. Então, temos que ir passo a passo e isso, para mim, é muito tranquilo. Bom, quero aproveitar e lhe pedir para você se dirigir ao seu eleitor, sua eleitora, e agradecer, né, pelos 4.809 votos que lhe deram aí esse segundo mandato. Com certeza, Ricardo. Agradeço a você, né, toda a equipe que está aqui, mas principalmente, né, agradecer a todas as 4.809 pessoas que confiaram a mim o seu voto. É muito bom a gente pensar que quase 5.000 pessoas saíram de casa confiando no trabalho de uma mulher jovem para ser reconduzida ao Legislativo Municipal. Isso dá muita esperança, dá esperança de que a gente pode ter dias melhores, de que a gente pode ter legislações melhores. E eu quero deixar aqui para vocês essa mensagem de agradecimento e que continuem nos acompanhando, continuem nos cobrando, continuem trazendo pautas que vocês acham que é necessário que a gente abrace, porque o nosso mandato está aqui à disposição para isso, para construir junto com vocês a política que nós, que somos o povo, né, de Juiz de Fora, acreditamos ser melhor para a nossa cidade. Obrigado mais uma vez, Laís, e sucesso no segundo mandato. Obrigada, Ricardo. E a você que nos acompanhou através aí da Rádio Cidade, do Grupo Libertempo, com a realização também do Sindicomércio Juiz de Fora e apoio da Unimed, do Bahamas, do Colégio Machado Sobrinho, Inc. Empreendimentos, Sinteac, Spot Mob. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência e até a próxima nessa série Eleições 2024 que a gente está fazendo aqui com muito carinho para você. Eleições 2024.